Eu me lembro que teve muito tempo da minha vida que eu fiquei preocupada pensando como eu queria ser descolada, porque eu achava que as outras meninas, né, da minha idade na época eram mais descoladas que eu, porque eu tinha um estilo diferente na época, eu tinha um estilo mais alternativo, né? E teve momentos da minha vida em que eu não consegui me encaixar, em que eu me senti deslocada e que eu senti que eu não era tão bonita e que eu até queria ser como aquelas meninas mais patricinhas que eu via na escola, mas eu não podia ser como elas, porque a minha família não tinha dinheiro para bancar um estilo e uma vida de patricinha, para eu estar fazendo cabelo, para eu estar fazendo fazer a unha até eu fazia sozinha, né? Sempre fiz minhas unhas sozinha, mas bijuterias, elas usavam semi-joias na escola, bijuteria, o cabelo bem feito, bem arrumado. Então era uma coisa que eu tinha falta. As roupas delas eram sempre roupas da moda, roupa das melhores lojas, roupas mais caras que eu não tinha acesso. Então, a questão financeira, ela foi sim bastante um impedimento para mim de estilo, né, de vestimenta, de estilo. Então, eu tinha as minhas características positivas, é óbvio, né, me sentia bem sendo eu mesma, mas houve momentos em que eu olhei para o outro e achei a grama do vizinho mais verde na parte estética. Mas hoje eu reconheço que é uma bênção, depois de ter passado, né, por toda aquela fase da adolescência, que eu tive um estilo mais alternativo, aí passei por uma transição de estilo depois, né, que eu me tornei cristã, que eu me converti, então passei por uma transição de estilo, e foi um tempo assim, foi uma época que levou alguns anos eu me adaptando, então eu mudei completamente meu estilo várias vezes até eu olhar pra mim e descobrir o que eu gostava de ver em mim mesma. E tem muito essa questão de autoestima. Às vezes você não consegue ser você mesmo. Às vezes você não se olha no espelho, não se acha bonito, não acha as roupas que você veste estilosa, você não se acha estiloso. Porque as pessoas ficam fazendo comentários maldosos, né? Falando que você não fica bem com esse estilo, falando que você vestido desse jeito parece sei lá o quê, e aí você não gosta do comentário, e você começa a rejeitar a sua própria aparência, você começa a rejeitar a sua própria essência, porque você ouviu alguém comentar de forma pejorativa sobre uma característica sua, ou sobre o estilo que você tem, né? Infelizmente, isso acaba contaminando a nossa mente, né? Dependendo aí da pessoa, né? Pode vir a contaminar a sua visão de você mesmo. Então hoje, né, depois de passado vários anos aí, né, de processos e altos e baixos e tudo da vida, eu posso dizer que é uma bênção ser autêntica. É uma bênção você ser uma pessoa autêntica, você ser autêntico. Eu acho que é importante nós, enquanto seres humanos, buscarmos sempre a evolução, buscarmos sempre aprimoramento, melhora, excelência. Mas isso não quer dizer que o seu estilo vai ser igual ao de outra pessoa, que sua forma de falar tem que ser igual à de outra pessoa. Você não tem que se tornar um robô mecânico da indústria da moda. Você não tem que, por exemplo, pegar uma aula e um ensino sobre dicção e se tornar uma pessoa mecânica na hora de falar. Você não precisa falar rápido, você não precisa falar gritando, você pode adaptar o seu jeito e ser mais excelente da forma que você é, dentro da identidade que você é, sem você perder essa identidade que é de você. Então, uma coisa que eu valorizo muito e que eu acho bonito é a espontaneidade. E eu valorizo a espontaneidade tanto quanto eu valorizo a elegância. Mas eu não acho que todas as pessoas têm que ter essa característica de elegância. Eu acho que é um pouco chato, é um pouco
sem graça e é um pouco desestimulante se todas as pessoas da face da Terra tivessem as mesmas características. Então todas as mulheres vão ser românticas, vão se vestir de forma romântica, ou todas as mulheres vão ser sóbrias enfim, e sérias e sisudas, enfim, e vão ter um estilo mais sóbrio, ou todas as mulheres vão ser extremamente delicadas e femininas, ou todas as mulheres vão ser elegantes. Eu acho, gente, que isso acaba sendo muito chato, né? Eu não gosto muito de conteúdos que as pessoas ficam tentando é, ensinar como ser como elas, porque eu acho que cada ser humano é único. Eu acho que a gente tem que olhar pra gente mesmo, identificar os nossos pontos fortes, como a gente pode melhorar aquilo que a gente já tem, né? Então você é calmo, você é tranquilo, você é uma pessoa agitada, tenta trabalhar isso, tenta lapidar isso de uma forma que você não seja uma pessoa tão desagradável. Uma pessoa que fala baixo demais, amado, eu tenho que dizer uma coisa pra você. Se você fala muito baixinho, que as pessoas quase não te escutam, isso é desconfortável. Porque as pessoas querem falar com você, você também quer conversar, quer se comunicar, mas você tá tendo esse ruído de comunicação, essa dificuldade, porque você fala muito baixo. Então, talvez, como você tem essa voz, você tem esse jeito, mas você pode lapidar isso, né? Pra você não ser aquela mosquinha falando baixo que ninguém te escuta. Pra que você possa se comunicar com as pessoas, né? Ter uma troca legal, um relacionamento. Se relacionar bem com as pessoas em geral, né? Você, por exemplo, se é muito tímido, gente, a timidez em excesso nos trava. Então, se você é tímido em excesso, encontre formas, soluções, maneiras, exercite aí, né? A cara de pau. Exercite passar um pouquinho de vergonha, exercite a cara de pau aí pra você perder um pouco dessa trava, dessa timidez, né? Tem pessoas que fazem teatro, tem pessoas que fazem aula de canto, tem pessoas que vão um pouco, né, para essa área da expressividade, das artes, da comunicação, justamente para perder um pouco, né, dessa trava na timidez, né? Então, às vezes é muito psicológico, você fica o tempo todo pensando no que o outro vai pensar de você. Mas às vezes você nem é o tipo de pessoa que você fica preocupado com o que os outros vão falar de você, mas você não consegue trazer para fora por causa de muita timidez. E isso trava você na vida social, profissional, enfim, né? Não que ser tímido seja uma característica ruim, mas ela em excesso pode prejudicar a sua vida diária. Então, uma pessoa que fala demais, que fala de todo mundo, que faz fofoca, que faz comentários deselegantes o tempo todo, você também tem que dar uma polida no seu jeito, porque você pode ser uma pessoa incrível, você pode ser uma pessoa animada, extrovertida, que alegra o ambiente, que deixa todo mundo alegre, mas às vezes você faz os comentários mais deselegantes nas piores horas, você é desbocado, né? Você fala palavrão, você xinga, e às vezes você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa animada, você anima todo mundo, né? Você tem essa personalidade linda, exuberante, alegre, né? Extrovertida, festeira. Então, gente, ser autêntico é uma benção. E hoje eu quero trazer esse vídeo aqui pro canal te incentivando a você ser você mesmo. A você ser autêntico, de acordo com a sua identidade. A você não ficar olhando para a grama do vizinho achando que ela é mais verde. Eu te desafio, né, se você quiser aceitar esse desafio, de você ser espontâneo, de você ser autêntico. Ser espontâneo, amado, não é a mesma coisa que você ser sem filtro. Não, você pode ser espontâneo e compreender que o excesso da espontaneidade também pode ser desagradável, né? Esse ser sem filtro, não ter bom senso, não é legal, né? É constrangedor para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Mas você não precisa perder a sua espontaneidade, né? Dar uma risada, você é elegante, mas às vezes você fala alto, você dá uma risada alto, e isso, né, de acordo com as regras aí da elegância, não é elegante, né? Mas isso faz parte de você, da sua personalidade, te torna uma pessoa vibrante, uma pessoa alegre, e você transmite essa alegria para as pessoas ao seu redor. Então não é algo que como é que eu posso dizer, que vai incomodar, que vai ser deselegante, né? Que vai
como é que eu posso dizer, que vai constranger, talvez, né? Pode até constranger uma pessoa tímida, né? Mas risada é gostoso, gente animada é gostoso, né? E pessoas tímidas também têm o seu valor. Então eu acho isso muito triste quando eu vejo sempre exaltando um estilo e diminuindo o outro, exaltando uma característica de personalidade e diminuindo a outra. A pessoa tímida, a pessoa calma, a pessoa tranquila, ela traz essa calma, essa paz, essa diplomacia, essa elegância, essa tranquilidade para o ambiente, para as pessoas que estão ao redor dela. Ela às vezes transmite uma aura de carinho, de cuidado, né, de paz, gente, de conforto, de acolhimento. Então, a pessoa romântica vai trazer esse carinho, esse amor, né, esse excesso de carinho, essa coisa gostosa. Então, cada pessoa tem as suas características e eu não quero que você se sinta, seja homem ou mulher, menosprezado, diminuído por você ser você mesmo. E uma coisa que eu posso dizer, chegando nesse ponto da vida que eu tô, é muito gostoso você não se preocupar com o que as pessoas dizem a seu respeito. É muito gostoso você conseguir se olhar no espelho com clareza e se desafiar. E realmente se perguntar, o que precisa melhorar em mim? O que eu posso ser polido? O que precisa ser polido em mim? Mas ao mesmo tempo, você também tem a consciência e o bom senso de não ouvir tudo que as pessoas dizem a seu respeito e de não se dobrar, não ser tão volátil, né? De se dobrar a cada opinião que falam sobre você, né? Ah, porque você fala alto demais, mas esse é o seu jeito de ser, é o seu jeito extrovertido de ser, né? Ah, mas a pessoa, ela fala muito calma, ela é muito calma para falar, nossa, me dá um nervoso, mas é a característica dela, né? Então, até que ponto, né? Você tem que saber se olhar no espelho, isso é muito gostoso de você se olhar no espelho e se confrontar. Se analise, se confronte. Por exemplo, o que precisa ser melhorado em mim, o que precisa ser polido, né, em mim. Então, o que as pessoas estão tentando mudar em mim, que é uma característica minha, que transmite a minha personalidade, transmite meu temperamento, transmite quem eu sou, e as pessoas talvez estão tentando mudar essa característica e me tornar uma pessoa que eu não sou. Então, você não precisa ser uma pessoa que você não é. Você não precisa ser uma marionete que age ou que se torna aquilo que os outros dizem pra você ser. Por isso que eu não concordo com esse tipo de conteúdo, tá? Isso é coisa minha, isso é opinião minha. Por isso que eu não concordo com esses conteúdos que padronizam o comportamento. Eu acho muito legal você aprender regras de etiqueta, regras de educação e você se polir, né? Como eu falei, não chegar a constranger as pessoas que estão ao seu redor. É muito bacana você ter esse bom senso, né? Se você não tem, você pode desenvolver. E você ter esse pensamento de, eu não sou assim, mas eu posso chegar lá, eu posso chegar lá. Se você se esforçar, você chega lá, você se aprimora, certo? Mas é muito triste também quando você vê que as pessoas estão tentando mudar uma característica que transmite quem você é, transmite a sua essência, né? Então a gente tem que ter esse bom senso e é muito importante, muito gostoso se olhar no espelho e se analisar. Você tem características maravilhosas e positivas do jeito que você é, que obviamente vão precisar ser polidas, mas que você tem o seu jeito de ser. E é muito gostoso quando a gente chega nesse ponto da vida em que a gente não se fere tanto pela opinião dos outros. Você não fica tão magoado, tão ferido, tão exposto, né, tão vulnerável ao que as pessoas falam sobre a sua aparência ou sobre a sua personalidade. Você consegue entender que você não vai agradar todo mundo. E que, bom, ok, você não gostou de mim, mas tudo bem, você não é obrigada a gostar de mim e eu fico feliz de ser quem eu sou. Você tem que estar satisfeito de ser quem você é e adquirir essa prática de não focar, não se preocupar, não se entristecer, se magoar com aquilo que as pessoas estão falando de negativo sobre você. Porque muitas vezes uma pessoa está falando coisas negativas sobre a sua personalidade ou sobre a sua aparência,
mas essa pessoa não gosta de você. A gente não deve dar ouvidos a pessoas que não gostam da gente. Elas não gostam. E você tem que gostar de você. Você não tem que se olhar com os olhos de uma pessoa que não gosta de você, tá bom? Você tem que se gostar, aprender a se gostar, mas também ter esse estímulo, né, de se melhorar, né, de crescimento, esse impulso de crescimento. Eu acho interessante isso. Então, gente, eu tenho coisas que, se uma pessoa chegar pra mim e falar, você tem que mudar isso, porque isso não é legal, eu fico pensando um pouquinho. Será que essa pessoa não gosta dessa minha característica, por isso ela acha que eu tenho que mudar? Ou será que de fato eu tô sendo uma pessoa inconveniente em qualquer lugar que eu vou? Porque, amado, uma característica que nós temos, né, que possa ser inconveniente, ela vai ser em todos os lugares. Você vai estar na escola, na faculdade, na fila do pão, pegando o ônibus, descendo o ônibus, passando no Uber. E no lugar que você tiver, você vai perceber, ou mais de uma pessoa talvez fale isso pra você, que você, né, tá pecando por excesso ou por falta de alguma coisa. Então, você vai acabar em algum momento percebendo se você tem algo em excesso ou algo em falta. Muita falta ou em excesso. E aí você pode começar a se questionar se é o caso de você realmente passar por essa lapidação nessa questão. Mas eu me questiono também se a pessoa só tá falando isso porque ela não gosta dessa minha característica. Mas essa pessoa não gosta. Você percebe que quando você muda de ambiente, quando você está com outra pessoa, essa pessoa fica... Ela até elogia essa característica. Você já passou por isso de uma pessoa criticar uma característica sua e depois você tá num outro grupo de amigos ou com outra pessoa ali conversando e a pessoa, nossa, essa característica em você é tão bacana, e a mesma característica que uma pessoa anteriormente criticou é a mesma característica que agora está sendo elogiada. Então, a gente tem que ter essa percepção, né? O que pode ser melhorado na gente, o que pode ser lapidado, porque nós somos seres humanos imperfeitos, vamos errar, somos imperfeitos, tá? Mas a gente pode se melhorar, a gente pode crescer, a gente pode se desenvolver, a gente pode ser lapidado, né? Não precisamos ficar ou ser pedras brutas. E você não tem que ser igual a mim, eu não tenho que ser igual a você, tá? Toma muito cuidado com esse tipo de conteúdo na internet que faz você até destrói a sua autoestima. Conteúdos na internet, né, que falam que você tem que falar desse jeito, você tem que se portar desse jeito, você... Porque, gente, nós nos tornaríamos robôs se todo mundo fosse igual. Se todo mundo fizesse tudo igual, gente, seria tão tedioso, seria tão entediante, gente, se todas as pessoas fossem, tipo, robóticas, fazendo tudo exatamente do mesmo jeito, né? Então, é isso, amados, que eu queria trazer hoje aqui pra vocês, tá bom? Nesse canal aqui eu gosto muito de trazer esse conteúdo focado em autoestima. E não quer dizer, tá, amados, que a gente não vai ter momentos em que a gente vai estar com a autoestima baixa. Mas a gente tem que entender que esses dias vão passar. Dias que a gente tá triste, a gente vai passar por eles. Dias que a gente tá alegre, a gente também vai passar por eles, né? Então, da mesma forma que a gente encara um dia alegre, a gente também tem que aprender a encarar um dia triste, né? Um dia que você não tá tão animado, um dia que você não tá com a energia lá em cima, né? Um dia que você não tá disposto para agradar todo mundo. Tem dia que você faz tudo para todo mundo, você tá prestativo. Tem dia que você tá, né, que você tá se arrastando, que você não tá muito no clima, né? Tem dia que você tá no clima de piada, tem dia que você não tá no clima, que você tá, né? Então é isso, amado. Eu espero que esse conteúdo te edifique de alguma forma, te abençoe, né? E que você possa ser uma pessoa em crescimento, né? Em desenvolvimento, sempre excelente, cada vez mais excelente. No entanto, tendo essa percepção, né? Essa análise de si mesmo, essa percepção sincera, honesta com você mesmo. Quais são essas características que você pode lapidar, que você pode melhorar, e saber reconhecer, né, quando de fato você está sendo inconveniente de alguma forma, de alguma maneira, ou quando é só uma pessoa que não foi muito com a sua cara, não gostou muito do seu jeito e foi lá e fez uma crítica que você pode muito bem analisar e falar, não, peraí, eu não vou mudar só porque uma pessoa não gosta de mim, né? Então você não vai mudar toda vez que alguém
não gostar de você ou não gostar de uma característica em você. Mas questões em que a gente acaba sendo inconveniente no geral, talvez a gente precise analisar, no mínimo, né, gente? Parar pra fazer uma análise. Eu acho que é válido, né? A gente não precisa se colocar com o ego lá em cima, né? E nunca parar pra fazer essa autorreflexão, essa autoanálise. No entanto, que isso não venha machucar a nossa autopercepção, a nossa autoestima. Nós não somos o que as pessoas falam da gente. As pessoas podem ter percepções a nosso respeito, mas você tem que se conhecer, saber quem você é. E você tem que aprender a se olhar no espelho e gostar do que você vê e até se aprimorar, né? Mudar características em você que você pensa, nossa, eu queria tanto, eu admiro tanto pessoas que são assim. De repente é uma característica que você pode vir a ser. Você pode vir a adquirir. Eu mesma era uma pessoa extremamente tímida. Eu era a pessoa que travava, eu era a pessoa que gaguejava, eu era a pessoa que travava. Eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas pra conversar, tipo, diretamente, né? Olhar nos olhos. Gente, só faltava de eu desmaiar, de ter que falar com uma pessoa que eu não conhecesse, até com uma pessoa que eu conhecia. Isso há muitos e muitos anos atrás. E eu fiz me desafiei mesmo. Um dia eu olhei pra mim e falei, cara, isso tá travando a minha vida. E me desafiei. Pietra, você vai entrar no processo de ser cara de pau. E, gente, eu comecei a fingir que eu era uma pessoa cara de pau, que eu era uma pessoa extrovertida. E tive que passar por alguns momentos ali desafiadores na adolescência, que eu precisei falar com muita gente. Eu precisei ir a público e falar com muita gente que eu não conhecia. Isso era um pânico pra mim, vocês não têm noção. Mas eu pensei, cara, eu não posso deixar de viver essa experiência porque eu tô travada por causa da timidez. Então eu, assim, ó, meio que coloquei um personagem e qualquer coisa, assim, eu não ligava, gente. Eu ficava o tempo todo, gente, eu tenho que falar, eu tenho que me comunicar, eu tenho que me expressar. E se alguém me olhar torto, eu não vou ligar, eu não vou ligar. Passou-se esse tempo dessa fase aí da minha vida na adolescência, gente, eu realmente perdi a timidez. Depois de tanto exercitar a cara de pau fake, eu acabei perdendo mesmo a timidez. Na escola ali também, os professores foram bem legais, acabaram também nos incentivando na turma, né? A minha turma que eu estudei, as turmas que eu estudei na escola, gente, era muito top, era muito legal. Porque meus colegas, tipo assim, cara, a gente implicava um com o outro todo o tempo, toda hora. Mas chegava na hora, aquele colega que travava na apresentação de trabalho na frente da turma e começava a tremer e só faltava a pessoa cair dura, desmaiada no chão. Todos os colegas que antes estavam implicando, há 5 minutos atrás estava todo mundo implicando com todo mundo. Parecia que todo mundo se odiava. Na hora da apresentação do trabalho, todo mundo começava, vai, não, tu consegue, ó, respira fundo, relaxa. Aí o pessoal começava a se apoiar, gente, era a coisa mais linda. Então, assim, teve essa questão da escola também, então as pessoas foram muito legais, muito, assim, de apoiar, sabe, de dar força. E isso, gente, hoje eu não sou uma pessoa tímida, não me considero uma pessoa tímida, eu escolho ficar quieta no meu canto, mas é uma decisão. Tem situações, claro, que vão causar um pouquinho mais de ansiedade, de desconforto, né? Depende do nível do que você tem pra falar, depende da quantidade de pessoas, depende se é um assunto técnico, se é um assunto que você domina, se é um assunto que você recém tá pegando e você não domina ainda. Isso vai definir também o nível de timidez e de nervosismo que você vai ficar. Mas eu não travo mais, eu não passo mal, assim, né, de ter que falar em público, de conversar com pessoas que eu não conheço, de conseguir fazer contato visual. E é isso, gente, eu já fui assim, tá? Só pra trazer aqui pra vocês que às vezes você olha pra uma pessoa e você realmente fala, nossa, queria ser essa pessoa, né, que não é tímida, que fala com todo mundo. Eu queria ser essa pessoa que consegue falar com qualquer um lá na parada de ônibus, na fila do pão, sabe? E eu era essa pessoa que eu não conseguia fazer o mínimo, gente. Desenvolver o mínimo da comunicação, sabe? Por conta da timidez, do nervosismo, da ansiedade social, tá? E de falar em público, de falar com pessoas estranhas, que eu não tinha contato, não conhecia. Eu ficava tímida, gente, com pessoas que eu via todo dia. Pensa, eu ficava tímida com meus amigos que eu via todo dia na escola, né? Assim, gente, eu ficava tímida
com os meus melhores amigos, na frente dos meus melhores amigos. Depois isso passou, né? Foi uma fase, depois isso passou, como eu contei aqui pra vocês brevemente, resumidamente, o que aconteceu. Mas às vezes você olha essa característica numa pessoa e você pode sim se polir e vir a se tornar essa pessoa que você admira, né? Então não se trave, né? Se você tem uma característica que você admira, se tem um estilo de vestimenta que você admira, que você até gostaria de se vestir dessa forma, tente, por que não, né? Não olhe pra si mesmo e fala, ai não, porque não vai dar certo pra mim, porque só fica bonito na outra. Não, peraí, tenta, no mínimo você tenta, tá bom? Se você vestir a roupa, experimentar e ver que não ficou legal, aí pronto, mas pelo menos você tentou, entendeu? Você arriscou, tá? Tente, tá? Então é isso, gente, eu queria trazer esse vídeo aqui pra incentivar vocês e encerrar falando que a sua semana seja uma semana muito abençoada e que você não se esqueça de que cada ser humano é único, você é único, eu sou única. Nós podemos sim nos aprimorar, evoluir, melhorar. No entanto, nós somos seres humanos únicos e temos que reconhecer a nossa individualidade, a nossa autenticidade e conseguir, amados, ser pessoas de bom senso e pessoas espontâneas ao mesmo tempo, sabe? Deixar um pouco de lado, às vezes, aquela timidez que trava, né? Deixar um pouco de lado aquele jeito de ser desbocado, que você faz comentários que tá sempre constrangendo todo mundo, né? Então você pode ser uma pessoa você pode ser uma pessoa autêntica, tanto extrovertida quanto mais calma, mais tranquila, mas você pode ser uma pessoa mais polida, com mais bom senso, tá bom? E isso não vai mudar quem você é, isso só vai aprimorar as características que você já carrega. E isso tanto na personalidade, amados, quanto na aparência, tá bom? Então é o mesmo princípio. Mas olhe pra você e se reconheça as características que você tem, tá? Não fica se comparando, olhando pra grama do vizinho. Ah, porque fulano é assim, não sei o quê. E amado, você é legal do jeito que você é, tá bom? Eu sou legal do jeito que eu sou. E claro que a gente pode melhorar. Mas é isso, entendeu? Não fica se sentindo menos que ninguém, menor que ninguém. E para de se comparar com esse bando de gente famosa, com esse bando de gente do Instagram, das redes sociais aí que você tá seguindo, que você acha que são pessoas sobrenaturalmente lindas, sobrenaturalmente isso e aquilo. Gente, é tudo coisa da nossa cabeça, tá? São pessoas tão gente quanto a gente, né? Então, assim, mas eu queria ser como... Por que você queria ser como outra pessoa? Você já é maravilhoso, maravilhosa como você é. Aprenda a se amar, amado. Talvez a gente tenha coisas que a gente admira, pessoas, estilos, traços de personalidade, claro que tem, que eu admiro em outras pessoas, mas eu não fico projetando isso em mim, ou projetando de mim para elas e vice-versa. Eu olho pra mim, cara, eu sou do jeito que eu sou, e obrigada a Deus por ter me feito dessa forma, e posso melhorar muito mais, né? Então é isso, gente, é saber se amar e desenvolver o bom senso. É isso, amado, mas espero que tua semana seja uma semana muito maravilhosa, muito abençoada, que você possa aí ter mais crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, mas sem se sentir inferiorizado, sem se comparar com a grama do vizinho. O crescimento na nossa vida, para ele funcionar da melhor forma possível, você tem que crescer de acordo com quem você é hoje. Você não pode crescer olhando para outra pessoa, você tem que crescer olhando para você. E se você investir em você, se você perseverar, né, nesse investimento, nesse aprimoramento, daqui a um tempo você pode viver essa bênção que, por exemplo, eu vivi. Foi só um exemplo, né? De tanto fingir que eu era cara de pau, eu acabei perdendo de fato a timidez. Então eu exercitei até um ponto que se tornou natural para mim, olhar nos olhos das pessoas, me comunicar, falar em público, falar para um bando de gente, etc, né? Apresentar trabalho, enfim.
E você pode também, né, vir a se desenvolver dessa forma, né? Então, não pense sobre você, eu não posso, eu não consigo. Pense, eu vou tentar. Por que não? Né? Se isso vai promover bons frutos e crescimento na sua vida, então, por que não, amado? Então é isso. Fica com Deus e até a próxima.